Tudo bem, pessoal? Essa semana eu escolhi falar aqui com vocês sobre uma doença muito presente no nosso meio, que é o diabetes, responsável aí por reduzir muito o nosso tempo de vida, trazer consequências graves também para quem tem essa doença. Então vamos lá, só para entender rapidamente, o nosso pâncreas, um órgão importante nosso, produz um hormônio chamado insulina. Esse hormônio é responsável por quebrar as moléculas de glicose que estão circulando aí no nosso sangue para fornecer energia para as células do nosso corpo. Existem vários tipos de diabetes, ou pela falta total desse hormônio, ou porque ele tem pouco, produzido pouco no nosso organismo, ou porque as células do nosso corpo têm resistência à ação dele. Então existem vários tipos. Eu não vou ficar, não é o objetivo do vídeo explicar os detalhes técnicos da medicina do diabetes, e sim falar um pouco sobre o psicológico do paciente, no diagnóstico, no tratamento. Mas assim, vamos nos ater hoje aqui ao tipo mais comum, que é o tipo 2, no qual o pâncreas produz insulina, existe uma certa resistência à ação desse hormônio no nosso corpo e o paciente acaba ficando diabético. Temos muito problema no consultório, é até engraçado, nós perguntamos pra gente, oftalmologista, é muito importante saber se o paciente é diabético, se é hipertenso, porque tem várias consequências oculares dessas doenças, ok? E é muito comum no nosso consultório a gente chegar ao paciente e perguntar: "O senhor é diabético? O senhor é hipertenso?" Ele fala: "Não, doutor." "Não é diabético? Já fez seus exames de rotina?" Ele fala: "Já." "E aí?" "Não, já deu umas 5 vezes a glicose alterada, mas eu não sou não." Aí você fica pensando assim, isso a gente que lida com o paciente todos os dias sabe que é o processo da negação da doença, ou seja, às vezes o paciente vai lá no endocrinologista dele, no cardiologista, é diagnosticado, sabe que tem, mas ele corre e finge que nada está acontecendo, aquele famoso fingir demência mesmo. Não, tá tudo bem comigo. Aí existem vários tipos de perfis desses pacientes diabéticos. Existem aqueles que recebem o diagnóstico, têm ali o tratamento em mãos, começa a tratar, porém pensa assim: se eu der uma desandada aqui rapidinho, deixar ficar um tempo sem tomar remédio, ou não levar a sério a atividade física, comer ali, dar várias brechas para comer de qualquer jeito, isso não vai ter consequência muito grave. Vai, gente, então tem esses pacientes, eles têm que ser identificados, principalmente pelas pessoas ao redor, por familiares, para fazer com que ele entre na linha. Porque quanto antes ele entrar na linha, maior vai ser o sucesso futuro desse paciente, quando ele ficar mais velho, ok? Existem aqueles pacientes que são bem caxias, que tratam direitinho, fazem dieta, vão para academia, fazem exercício físico, tomam medicação, mas fica pensando ali no fundinho: poxa, será se esse meu esforço vai ter recompensa? E vai, gente. Se você identificar esse perfil próximo de você, você tem que estimular para que ele continue na linha, tá? Infelizmente, a maioria dos pacientes só levam a sério a doença, só cai a ficha do quanto é grave o diabetes quando perde um dedo do pé, quando perde um pé inteiro, quando fica cego de um olho, quando entra em insuficiência renal. Ou seja, parece que a vida da pessoa tem que desmoronar para que ela entenda que tem que levar a sério o controle do diabetes. Para a gente na oftalmologia é muito importante o quê? Que o paciente tenha o diagnóstico e venha fazer o exame de fundo de olho. Como eu falei para vocês que a glicose elevada no sangue machuca os pequenos vasos do nosso corpo, o que acontece? Onde tem esses pequenos vasos em diversas partes do nosso corpo. Eu vou dar o exemplo de 2 locais, nos rins e no fundo do olho, na nossa retina. Nos rins, gente, é difícil a gente ver, esses vasos sem ter um exame mais invasivo. No fundo de olho, gente, a gente tem um exame simples no consultório, a gente consegue ver lá dentro no fundo do olho e ver se já tem consequências nessa microcirculação, consequências do diabetes. E isso a gente consegue fazer um laudo, encaminhar para o endocrinologista para ele dar continuidade e ajustar a forma de tratamento daquele paciente. Ou em paciente que já vem tratando há muito tempo, ou
em paciente recém-diagnosticado. Então fica aí a dica, todo paciente diabético, pelo menos uma vez ao ano, tem que fazer o seu exame de fundo de olho, ok? Caso o paciente esteja em fase descontrolada da doença, já tenha consequências graves, esse paciente tem que fazer o exame de fundo de olho de 6 em 6 meses, certo? Então, tratando direitinho, fazendo atividade física, mudando aí totalmente os hábitos de vida, o paciente consegue ter uma vida bacana, prolongar muito qualquer consequência que venha existir. Voltando para a oftalmologia, muitos pacientes, quando flutuam muito a glicose no sangue, a visão embaça. E às vezes a visão embaça não é ainda por uma consequência trágica de fundo de olho, é apenas por essa oscilação da glicemia, que demora a voltar ao normal. Fica aí a dica, gente. Quem tiver aí um parente, um amigo, pai, mãe, avô, avó, tá de olho nesses perfis, né? Na negação, o perfil de tratar de forma desleixada, o perfil de tratar direitinho, mas ficar meio depressivo, vendo se realmente vale a pena tratar dessa forma. Fiquem de olho e ajudem quem está aí do lado de vocês. Até mais.